Chefes dos três poderes assinam pacto sobre transformação ecológica. Medida define a agenda ambiental comum do Estado brasileiro. Eleições municipais. Justiça decide manter candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo, após acusações de abuso de poder econômico. Garimpeiros entram em confronto com agentes da Polícia Federal no Amazonas e repórter de TV fica no meio de fogo cruzado. Instituto Médico Legal aponta uso de cocaína e traumatismo craniano como causas da morte do cantor Naim. O Brasil News começa agora. Pela primeira vez, os três poderes se uniram para assumir a responsabilidade pelo meio ambiente, firmando um pacto pela transformação ecológica. A meta é fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional como protagonista no campo da segurança ambiental, climática e alimentar. O evento reuniu no Palácio do Planalto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, além de mais autoridades. Os objetivos do pacto, considerado uma iniciativa inédita entre os poderes, incluem ações para mudar os paradigmas econômicos, tecnológicos, sociais e culturais do país, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, à sustentabilidade ecológica, à proteção dos direitos de crianças e das futuras gerações, à resiliência a eventos extremos e justiça social, ambiental e climática. Lula afirmou que o acordo ambiental entre poderes mostra maturidade democrática no Brasil. O pacto que estamos firmando hoje simboliza a determinação de cada um de nós no enfrentamento dos maiores desafios do nosso tempo, com a profundidade e a urgência que a crise climática exige. A união dos três poderes em torno de uma proposta comum é o testemunho da força e da maturidade da nossa democracia. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, celebrou o fato das instituições brasileiras superarem o negacionismo sobre o problema da emergência climática. O enfrentamento da mudança climática tem algumas dificuldades que nós precisamos superar. E a primeira delas eu acho que nós superamos com a postura que todos nós adotamos aqui, que é superar o negacionismo. Ainda tem muita gente que não acredita que nós temos um problema real afetando a humanidade, apesar de a quase totalidade dos cientistas documentarem que é a atuação do homem na Terra que está produzindo essa consequência. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, afirmou que a liderança ambiental é uma vocação brasileira e o cuidado é um dever. A liderança ambiental é nossa vocação natural. A dádiva divina nos impõe o dever do cuidado. Assim, cabe-nos fazer uso adequado dessa posição, assumindo o dever de influenciar o entendimento internacional sobre as questões ambientais. Além disso, considero que nos compete também a formulação de uma cultura institucional que sirva de modelo para os demais países. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também ressaltou a urgência que se deve dar ao tema, relembrando que o aquecimento global impactará de forma mais drástica os trópicos, onde está o território brasileiro. As ações previstas no pacto estão divididas em 3 eixos: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. Ao todo, o documento enumera 26 medidas e a previsão de instalação de um comitê gestor conjunto, que será responsável pelo acompanhamento da implementação de cada uma das ações. A fumaça dos incêndios florestais que estão em seu ápice tingiu o céu de Porto Velho de cinza escuro.
Após sobrevoar áreas com focos de incêndio na floresta amazônica brasileira, da região de Rondônia, a porta-voz do Greenpeace Brasil, Thaís, destacou a gravidade do uso indiscriminado do fogo para abrir espaço para a pecuária. A gente pôde ver ali, né, frentes de fogo sobre a floresta para dar espaço à pastagem, porque 90% do desmatamento ele é ocupado por pastagem. A capital de Rondônia está imersa há dias na fumaça, devido às queimadas recordes que atingem a Amazônia. De acordo com dados do satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Rondônia registrou no mês passado seu pior julho em relação aos incêndios florestais em 19 anos, com 1.618 focos identificados. E a situação continua piorando, com 2.114 focos já registrados de 1º a 19 de agosto. Então a gente quer demonstrar, algumas dessas propriedades elas também estão embargadas. A gente quer demonstrar a gravidade do problema do uso indiscriminado do fogo na Amazônia e de como as instituições financeiras precisam ter uma solução para impedir que recursos do crédito rural cheguem nessas áreas que acabam contribuindo para essa situação de ilegalidade. Porto Velho, com 460 mil habitantes, registrou nesta terça-feira a pior qualidade do ar entre todas as grandes cidades brasileiras, segundo os dados do Organismo de Monitoramento Independente, do IQEA. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo recusou um pedido do Ministério Público Eleitoral e manteve a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura da capital paulista. O candidato era acusado de abuso de poder econômico. O parecer do Ministério Público Eleitoral a favor da suspensão do registro da candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo foi recusado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A ação movida pelo Ministério Público foi em resposta à solicitação de Marcos de Andrade, secretário-geral do PRTB. Segundo ele, Marçal não respeitou o estatuto de seu próprio partido. O PSB, partido da candidata Tabata Amaral, também figura como autor do pedido. De acordo com o partido, existem indícios de abuso de poder econômico por parte da campanha do candidato, afirmando que os seguidores de Marçal são remunerados por compartilharem trechos de vídeos do empresário, os chamados cortes, em diversos perfis no Instagram e no TikTok. Na decisão, o juiz Antônio Patinho Zors, da primeira zona eleitoral de São Paulo, afirma que a impugnação violaria a Constituição Federal. Ele ressalta que a retirada da candidatura poderia afetar o rito eleitoral e até provocar um recurso para a realização de um novo pleito. O TRE também suspendeu temporariamente os 3 direitos de resposta que haviam sido concedidos a Guilherme Boulos, candidato do PSOL, após Pablo Marçal publicar conteúdos que insinuam suposta dependência química de Boulos. Até o fechamento desta reportagem, a campanha de Pablo Marçal não havia se pronunciado sobre as decisões. E 2 antigos aliados do PRTB, partido do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, são investigados pela polícia por suspeita de trocar carros de luxo por cocaína para o PCC. As informações foram reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo. E quem tem mais detalhes é o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias. Esses aliados são aliados informais. Até aqui não tem nada muito que se aproxima necessariamente do candidato, cuja campanha é feita exclusivamente nas redes sociais. Acontece o seguinte, em 2023, no ano passado, eu estou verificando aqui no arquivo, a polícia indiciou Tarcísio Escobar de Almeida, ex-presidente estadual do PRTB, e Júlio César Pereira, o Gordão, sócio de Escobar. Os dois eram homens de confiança de Leonardo Avalanche, que era o presidente nacional do PRTB. Isso é com relação ao partido. Acontece o seguinte, os dois que foram indiciados negam qualquer participação
na troca de carros de luxo por cocaína. E dizem que os seus advogados vão provar a sua inocência no decorrer das investigações e do processo. Muito bem. Já o ex-presidente Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram os dois primeiros presidentes que foram extremamente beneficiados pelas redes sociais nas suas eleições passadas. Pois bem, atualmente, aqui em São Paulo, o candidato Pablo Escobar usa exclusivamente as redes sociais. Ele chega, inclusive, nos debates a dizer o seguinte, quando perguntado sobre determinado assunto, ele diz, não vou responder aqui na televisão, eu vou responder lá na rede social. É preciso prestar atenção na influência e no poder das redes sociais. Isso sem falar nas fake news, isso sem falar na inteligência artificial. Isso é falar nas redes sociais hoje e na sua influência no eleitorado. E tem uma notícia aqui que está mudando, não é, o comportamento da política na cidade de São Paulo. Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta tarde, com as intenções de voto para prefeito de São Paulo, a primeira após o registro oficial das candidaturas, mostra o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com 23%. Mas o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, já está com 21%. E o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, caiu, está com 19%. Mas todos eles empatados tecnicamente. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Boulos se manteve estável no mesmo patamar do levantamento do início de agosto, quando tinha 22%. Agora, ele divide a liderança com o Marçal, que cresceu 7 pontos, de 14% para 21% nesse período. E com o Nunes, o prefeito, que oscilou negativamente de 23% para 19%. Foram ouvidos 1.204 eleitores e o levantamento foi devidamente registrado no TSE. Garimpeiros entraram em confronto com policiais federais durante uma operação no Amazonas. Um repórter local da TV Globo ficou no meio do tiroteio. Policiais federais foram atacados com bombas e rojões por garimpeiros enquanto atracavam suas embarcações em um porto de Humaitá, no interior do Amazonas, na tarde desta quarta-feira. O ataque ocorreu após a destruição de cerca de 200 dragas de garimpo, que estavam dispersas pelo Rio Madeira. De acordo com a Polícia Federal, não houve feridos. Até o momento, não há informações sobre prisões. A Polícia Militar foi chamada para controlar a situação, mas até o início da noite ainda havia registro de tumulto na cidade. Os agentes da PF, com apoio do IBAMA e da FUNAI, estão conduzindo a Operação Prensa, com o objetivo de combater o garimpo ilegal no sul do Amazonas. As ações que iniciaram na terça-feira estão previstas para continuar pelo menos por mais 10 dias. No fim dos trabalhos desta quarta, os garimpeiros lançaram bombas e rojões na tentativa de destruir as lanchas da polícia, mas não conseguiram. Os agentes reagiram com tiros de balas de borracha, fazendo com que os garimpeiros se dispersassem. O repórter Raulim Magalhães, da TV Globo, acabou ficando no meio do tiroteio. Enquanto transmitia o conflito entre policiais e garimpeiros, o repórter relatou o uso de rojões pelos garimpeiros em resposta à Polícia Militar, que enfrentava o grupo. Que está complicado, os garimpeiros estão vindo contra a polícia. Eles estiveram mais cedo aqui em um dos portos da cidade. Eles invadiram o porto e tentaram agredir os policiais, os agentes que estavam nesse momento. Está muito complicado a gente continuar aqui e a qualquer momento ser atingido, né? Esse momento é no centro da cidade de Humaitá. Gente, é o seguinte, a gente precisa sempre prezar pela segurança da nossa equipe em primeiro lugar. É importante noticiar para você, claro, sem dúvida, mas a gente precisa que a nossa equipe esteja em segurança para continuar trazendo essas informações. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas informou que acompanha a situação. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.